Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de limites, né? Então, os limites, não, na verdade, não são um conceito assim tão trivial, porém é um conceito que a gente precisa entender um pouco o seu funcionamento para que a gente possa avançar e tratar um pouquinho posteriormente a respeito das derivadas, né? Para que a gente possa aprender a derivada, vai ser necessário pelo menos a gente ter um entendimento, mesmo que um pouco superficial, a respeito do conceito de limite, né? Particularmente hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão intuitiva, né, do que é o limite, como que a gente pode entender direito isso, bem como vamos falar um pouquinho das propriedades de limite e vamos aí resolver aí paralelamente alguns problemas juntos aqui, ok? Bom, então a questão é assim, né? Se você imaginar, por exemplo, uma sequência numérica, a observação dessa sequência numérica pode possibilitar você verificar o que acontece quando aquela sequência tem um número que aumenta indefinidamente, ou quando aquela sequência, ela na verdade, apesar de não ir, né, apesar dos números variarem, ela vai tendendo, né, ela tem uma configuração tal que aparentemente ela vai tender para um número. Tá? Então, nesses dois exemplos que a gente tem aqui embaixo, a gente pode verificar isso. Por exemplo, se você pegar aqui os números ímpares e essa sequência de números ímpares e ficar pegando cada vez mais números. Então você pega 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e por aí vai. À medida que esses números vão aumentando, né, você percebe que o fim disso daí não existe. Né? O fim disso daí vai ser o infinito. Porém, se você pegar, por exemplo, essa sequência aqui de baixo, ó, meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos. Pode perceber que essa sequência aqui ela tem a seguinte característica. O número que está um denominador aqui numa posição, ele vai para o numerador. Então, olha, esse 2 que estava aqui, ele foi para o numerador, dividido por 3. O 3 foi para o numerador, passou a ser dividido por 4. O 4 foi para o numerador, passou a ser dividido por 5. Ou seja, o numerador, ele sempre é o denominador menos 1. Então, olha só, perceba nessa sequência o que está acontecendo aqui. Você percebe que quanto maior for o número x aqui, ele aumenta tanto em cima quanto embaixo. Então veja que eu estou aumentando indefinidamente essa quantidade de números. Agora você imagina o que acontece se você pegar um número x, sei lá, igual a 1 milhão. O numerador vai ficar 1 milhão menos 1. E o denominador vai ficar 1 milhão. 1 milhão menos 1 dividido por 1 milhão é praticamente 1. E se você pegar 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, percebe que à medida que este número vai ficando cada vez maior, a razão, né, essa razão aqui, olha, ela vai ficando cada vez mais próxima de 1. Então, particularmente, este é um caso onde o limite para x cada vez maior faz com que o resultado da sequência te leve a 1. A sequência numérica é importante para a gente perceber o que significa, né, essa questão de limite. Mas, no nosso caso, a preocupação maior vai ser verificar como que a gente consegue abordar o problema envolvendo limites, ou seja, envolvendo números que estão crescendo indefinidamente, diminuindo indefinidamente ou tendendo a algum valor que me interesse, quando nós tratamos isso a partir de uma função. Então, rapidamente, para você lembrar, né, o que representa uma função? Imagina que você tem um conjunto de números, que a gente chama de domínio, e você tem uma regrinha, né, que faz com que, quando você pega esses números que estão no domínio, substitua nessa regrinha, o resultado te dê um outro valor. Este outro valor é chamado de imagem daquele número que você colocou no domínio. Se a regrinha pode ser estabelecida, a gente chama essa regrinha de função. Isso de uma forma bem trivial, assim.
tá? Então, imagina que você tem uma função. Então, por exemplo, aqui nessa figurinha, ou nessa função que está aqui embaixo, nessa equação aqui, ó. Você está dizendo que y é igual a um f de x, né? Y é uma função de x, e esta função ela é escrita como 1 menos 1 dividido por x. Bom, então, perceba o seguinte. Primeiro, cuidado. Lembra quando a gente falou nos módulos anteriores, que nós comentamos ali a respeito do conceito de domínio. Domínio são todos os números que são válidos para serem usados na nossa função. Então perceba que tem um número aqui, particularmente, que não pode ser usado, que é quando x é zero. A gente sabe que quando x é zero, no denominador é uma indeterminação matemática. A gente não tem isso como definido. Então x igual a zero, ele foge do domínio. Em compensação, todos os outros números são passíveis de serem substituídos, tanto os positivos quanto os negativos. Bom, mas voltando aqui para essa função. Perceba que à medida que você pegue x, por exemplo, grandes, imagina que você pegue x igual, pega x igual a 1, não precisa ser grande, x igual a 1. Se você pegar 1 dividido por 1, isso aqui vai dar 1. Aí a função é 1 menos 1, que vai dar 0. Então, quando x for igual a 1, a função vai ser 0. Aí se você pegar, por exemplo, x igual a meio, x igual a 2. Se você pegar x igual a 2, fica 1 menos 1 sobre 2. 1 menos meio. 1 menos meio é meio. Então, se você olhar na figurinha aqui do lado, ó, quando x é igual a 2, o y vale meio, que é a altura que você tem. E por aí vai. A mesma coisa acontece quando você tem números negativos. Se você fizer x igual a menos 2. Tá? Então, x igual a menos 2 vai ficar 1 menos meio. Menos com menos dá mais, então fica 1 mais meio. 1 mais meio é 1,5. Tá? Então, quando x igual a menos 2, que está aqui, olha, o y vale 1,5. E a coisa funciona assim dessa forma. Bom, se eu fizesse isso indefinidamente, eu ia conseguir colocar todos os pontos que compõem o meu gráfico, essa figura que está aí à direita da função. Mas olha só, o que acontece quando você começa a aumentar demais o número x? Quando o número x começa a ficar muito grande, você pegar o número 1 e dividir por um número muito grande, tá? Esta razão vai ficar tão pequena que ela vai ficar muito próxima de zero. Então a minha função vai ficar 1 menos um número que é praticamente zero. E aí o limite para quando eu pego um x muito grande faz com que essa função tenda a 1. A mesma coisa acontece se você pegar um x muito pequeno. Muito pequeno que eu digo um número que em módulo seja grande, mas ele seja negativo. Então se você pegar lá menos 1 milhão, 1 dividido por menos 1 milhão, né, vai ficar 1 menos com menos dá mais, mas o que acontece é que esta divisão vai ficar muito pequena, ela vai ficar praticamente zero perto do 1. Portanto, à medida que você pega um número x que tende a menos infinito, esse número, a minha função como um todo, vai tender a 1. Isso a gente consegue enxergar aqui no nosso gráfico. Né? Nessa figura que está aqui ao lado, você perceba que quando você pega x muito grande, está aqui, x muito grande, essa linha azul que aparece aqui, ela vai tendendo a 1, que eu coloquei em tracejado aqui. Olha. Então, à medida que o x vai ficando muito grande, a função vai tendendo a 1. E a mesma coisa acontece quando o x começa a ficar muito negativo lá para baixo. Quando ele começa a ficar muito negativo, um número grande, porém negativo, a minha função continua tendendo a 1. Então, como que a gente representa isso? Então, o comportamento dessa função, em termos deste nosso conceito que a gente está chamando de limite, fica dessa forma. Olha, o limite para x tendendo, então a setinha está dizendo para a gente que está tendendo ou para mais infinito ou para menos infinito. Então o resultado
desta análise aqui, desta verificação, é que se for para mais infinito ou se for para menos infinito, o resultado dessa tendência é 1, que é justamente na nossa figura a linha pontilhada. Um exemplo aqui, olha. Imagine que você tem uma função como essa que está indicada aqui em cima, que é uma função racional. 2 vezes x menos 1 dividido por x mais 1. Bom, então, para facilitar, para ajudar, eu fiz o desenho da função. Usei aquele nosso programinha gráfico lá que a gente andou vendo em aulas anteriores, o GeoGebra, né, para desenhar a minha função, que são essas linhas que estão em azul aqui. Tá? Então, você tem umas linhas em azul aqui, tá, de um lado e do outro, que representam isso. Então, vamos analisar o que acontece quando o x tende ou para mais infinito ou para menos infinito. Tá? Então, perceba na figura ali, olha, quando o x, né, fica muito grande ou quando o x fica muito pequeno, na figura a gente consegue verificar que para x muito grande ou para x muito pequeno, o resultado tende a 2. Então pega um número aqui, ó, substitui, ele vai dar o valor aqui em cima. Pega o número lá na frente, substitui, ele vai dar um valor mais próximo dessa linha pontilhada. A mesma coisa acontece para o lado de cá. Se você pegar esse número aqui, ele vai ficando cada vez mais próximo desta linha pontilhada que eu coloquei aqui como sendo representando o valor 2. Ok? Bom, agora olha só. O que acontece se eu fizer algo um pouquinho diferente? O que acontece se no lugar de eu analisar o valor de x indo ou para mais infinito ou para menos infinito, o que acontece se eu fizer este valor tender a 1? Então, observe essa função aqui embaixo, este limite que está aqui. Ó. Esse limite está dizendo para a gente o seguinte, ó, lê-se dessa forma, olha, limite para x tendendo a 1, e esse sinal positivo que aparece aqui está dizendo que ele está tendendo a 1 pela direita. Tá? O de baixo também é um limite da mesma função, tá, para x tendendo a 1 pela esquerda. Então, esse sinal negativo indica que está chegando pela esquerda. Então, olha a minha figura aqui. Ó. Quando você pega este número aqui, olha, substitui na minha função, o que acontece? Olha só, se você colocar este número tendendo a 1 pela direita, isso aqui vai ficar 2. Olha a tua figura aqui, olha, ela vai tender. Quando o número tende para cá, olha, a tua função começa a crescer indefinidamente. Tá? A mesma coisa acontece para o outro lado. Tá? Quando ele tende a 1 pela esquerda, ele também cresce indefinidamente para o lado negativo. Tá? Imagina essa função aqui, ó, y igual a um f de x, e essa função ela é igual a menos 1 dividido por x menos 2, todo mundo ali ao quadrado. Mas você fala, de onde você tirou essa função? Eu inventei, a gente pega aí nos livros, né, só para a gente ver, fazer uma análise. Vamos analisar os possíveis limites que eu tenho para essa função. Os limites, normalmente, como que a gente analisa a importância deles? Em geral, a gente quer saber qual é o comportamento daquela função quando o valor de x é muito grande, é muito pequeno, ou quando, em alguma situação, ele pode gerar uma indeterminação. Note que nesse problema aqui, olha, se você analisar essa função, você sabe que o x não pode ser 2. Porque se você colocar 2 no denominador, este número tende a zero. X menos 2 dá zero. E se você colocar zero no denominador, a sua função não existe. Então perceba que existem números que acabam sendo importantes de você fazer uma análise para verificar o que acontece quando um determinado valor para x se aproxima muito destes valores, destes limites. Mas neste primeiro exemplo aqui, olha, que está aqui do lado, vamos dar uma analisada. Vamos primeiro ver o que acontece quando o x é muito grande. Olha só, se o x for
positivo, um valor para x positivo muito grande, este denominador que está aqui, quando você coloca um número muito grande, ele vai ficar muito pequeno. A razão vai ficar muito pequena, o denominador vai ficar muito grande, ao quadrado maior ainda. Mas dividir por um número muito grande faz com que o resultado fique muito pequeno. Mas olha só, todo mundo está multiplicado aqui por menos 1. Então, quanto maior for o teu valor de x aqui, olha, menor vai ser o resultado da tua função. Por outro lado, se você pegar valores de x negativos, você pega o valor de x negativo e subtrai 2, mas eleva o conjunto ao quadrado, mesmo que o x seja negativo, ao quadrado ele continua sendo positivo. Porém, no numerador existe esse menos 1 que está aqui. Se existe esse menos 1 que está aqui, o resultado continua sendo negativo. Então, para x tendendo a menos infinito, os resultados são negativos. Para x tendendo a mais infinito, os resultados são negativos também. Porém, o que acontece quando x tende a 2? Se x fosse 2 exatamente, a minha função não existiria. Então aqui, olha, para x igual a 2, que seria exatamente aqui onde a gente está pontilhando, para x igual a 2, a função não existe. Quando você diz que o x se aproxima por 2 pela direita, aqui embaixo, se o x se aproxima a 2 pela direita, este denominador vai tendendo a zero, ou seja, o x menos 2 vai ficando muito próximo de zero, e quando você divide por um número muito pequeno, o resultado fica muito grande. A mesma coisa acontece quando x tende a 2 pela esquerda. Ainda um número tende a 1,9. 1,9 menos 2 ao quadrado dá um número negativo. E se fosse 1,99? 1,9999. Ou seja, estes números vão tendendo a menos infinito. Foge um pouco o escopo deste problema aqui, a inserção da definição formal do que é o limite. Porém, para que você tenha isso registrado, é importante a gente inserir. É importante a gente, nos nossos problemas que são práticos, é importante você saber fazer a operação. A definição formal a gente pode deixar aí para os matemáticos, mas entender como que faz é importante. De toda forma, eu vou estar deixando a definição formal aqui. Nessa definição, a gente tem o seguinte: se você tiver uma função f de x definida no intervalo, aqui, ou seja, domínio é conhecido, e esse domínio contém A, dizemos que o limite da função de x se aproxima de A, quando x se aproxima de A, é um número L, e a gente designa que o limite para x tendendo a A de f de x é igual a um número L. E isso a gente faz se existir um epsilon tal que um módulo de f menos L seja menor do que este epsilon, para quando o x menos a for menor do que delta. Tu fala, putz, o que significa isso? Na verdade, ele está te garantindo que quando o x está dentro de um intervalo, o limite está dentro daquele intervalo também. É uma definição formal que não existe aí necessidade de você decorar isso daqui, mas é importante você ter aí nas suas anotações. Outro teorema importante aqui é o teorema da unicidade. O teorema da unicidade diz para a gente o seguinte: existe um limite único. Se f de x para x tendendo a A dá um limite 1, e f de x para x tendendo a A dá um limite 2, é porque o 1 e o 2 são iguais. Ou seja, existe um único limite
para uma função. Então, nós vamos analisar aqui, digamos, uma parte mais prática. Como que a gente determina um limite? Vamos começar a ver isso, né? É um assunto um pouco extenso, nós vamos começar a ver isso hoje, né? E vamos verificar como que nós podemos calcular alguns limites. Veja, o limite é praticamente uma operação matemática, né? Então, por conta disso, a gente precisa de ter algumas regras, né? E as regras que estão associadas aqui aos limites, elas vão estar listadas a seguir aqui. É o que a gente vai estar chamando de propriedades dos limites. Então, a primeira propriedade importante aqui diz para a gente o seguinte, que se você tiver três números, A, M e N, números reais, então, se você pegar uma função de primeiro grau, m vezes x mais n, para x tendendo a A, o limite desta função para x tendendo a A é você pegar o A e substituir diretamente no valor de x. O resultado vai te dar exatamente este limite. Tá? Então, essa propriedade acaba sendo importante, simplérrima, né? Uma propriedade bastante útil e simples para a gente fazer a primeira checagem de como que eu consigo chegar e calcular o valor do meu limite. Pega o exemplo que está aqui embaixo. Olha. Suponha que você tem uma função de primeiro grau, olha, 4x mais 7. O 4 aqui é este m, tá? O x é o x mesmo, e este n que está aqui é o 7. Então ele está fazendo o x tendendo a menos 3. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o menos 3 e substituir no lugar de x. Então está feito aqui, ó, 4 vezes menos 3 dá menos 12 mais 7 dá menos 5. Então isso aqui é o limite da minha função. Bom, aqui nós temos uma sequência de propriedades. Verifiquem aqui que existe meio abecedário de itens aqui. Né? Existem muito mais propriedades, muito mais formas de se achar limite. Na verdade, essas propriedades que estão listadas nesta tabelinha aqui, né, são propriedades que ajudam você a decidir ou até facilitam sua vida na hora de fazer um determinado cálculo de limite. Então, as propriedades listadas aqui são as seguintes. Se você tiver a soma de duas funções, o limite da soma é a soma dos limites. No item B aqui, se você tiver uma função multiplicada por c, c é um número, tá? Então o limite de c vezes uma função é a mesma coisa que c vezes o limite da função. O limite do produto é o produto dos limites. O limite da razão é a razão dos limites, desde que uma delas não seja nula. Né? O limite de uma função elevada a um expoente n, você pode primeiro fazer o limite e levar o resultado a essa potência n. A mesma coisa vale para uma raiz. Tá? O limite do logaritmo é o logaritmo do limite. O limite do cosseno é o cosseno do limite. O limite do seno é o seno do limite. E o limite de e elevado a uma potência, onde essa potência é uma função, você pode fazer o limite da função que está na potência e depois pegar o resultado, colocar como expoente do e. Todas essas propriedades, como eu tinha comentado, elas vão te auxiliar na hora de fazer as contas, né? De você verificar que é possível você fazer de forma independente o limite, fazer o limite de cada parte, depois multiplicar, somar, subtrair, enfim. Né? Vamos dar uma olhada nesses exemplos aqui. Olha. Suponha que você tem uma função de segundo grau, olha, x² mais 3x mais 5, e você quer saber qual é o limite dessa função para quando x vai se aproximando de 2. Então, neste caso, o que a gente sabe? A gente sabe que x², 3x e 5 são funções. Então, o limite de uma soma de funções é igual à soma dos limites
de cada parte dessa função. É o que está representado nessa linha aqui de baixo. Então, temos que o limite de x² para x tendendo a 2, somado com o limite de 3x, somado com o limite de 5, é a mesma coisa que o limite da soma de todas as partes que estão envolvidas. Neste caso, a coisa é muito simples, porque basta você substituir o 2 no lugar do x, fazer a conta e descobrir que o limite dessa função é 15. No exemplo de baixo, mesma coisa. Olha. Se eu fizer x tendendo a 3, eu tenho que primeiro analisar se esse 3 não é uma indeterminação. Então, vou substituir x, o 3 no denominador. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, né? Vezes 3, 27. Então, vai ficar 27 menos 7. 27 menos 7, e em cima vai ficar vai ficar 3 menos 5, que dá menos 1. Não, menos 2, né? 3 menos 5, menos 2, embaixo 27 menos 7, 20, menos 2 sobre 10, sobre 20 é menos 1 sobre 10. Então, o limite desta função para x tendendo a 3 é menos 1 sobre 10. Note que aqui, olha, eu tenho uma raiz. Tá? Então, o limite da raiz é a raiz do limite. Então, eu estou pegando esse menos 2, substituindo no lugar de cada valor aqui. Então, substituindo o valor de x à quarta, de menos 4, fiz o cálculo, calculei o resultado, tiro a raiz e descubro qual é o resultado da conta. Pura substituição. Bom, vamos mais um exemplo aqui. Esse exemplo ele já não é tão trivial quanto os anteriores. O primeiro teste que a gente faz no limite é pegar o valor do limite, né, lá da tendência, né, para onde que ele está tendendo, pegar este número e substituir na função para ver o resultado que dá. Se eu fizer isso neste problema, olha só, o denominador aqui é x menos 1. Se eu substituir x tendendo a 1, então se eu substituir 1 no lugar do meu x que está aqui, olha, tá? O denominador vai ficar zero e o numerador também vai ficar zero. Então vai ficar 0 sobre 0, que é algo que não existe. Então, você fala, então tá bom, então esse limite não existe. Mas não é bem assim, porque podem existir limites que não existam, né? Pode acontecer dos limites não existirem, mas neste caso o limite existe. Tá? E a gente vai verificar qual é a forma possível de se determinar isso. Então, alguns casos, né, vão ser importantes a gente utilizar aquele conceito de fatorar uma função. Por isso que a gente, lá nos capítulos anteriores que nós vimos, demos uma atenção para isso. Como que eu fatoro? Como que eu pego um número e posso converter num outro? Então, olha só, uma função em outra. Então, perceba o numerador ali, olha, x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1 é uma função de segundo grau. Uma função de segundo grau pode ser fatorada se ela tiver raízes racionais, não infinitas, né? Raízes onde o denominador, onde o radicando, né, aquele número que tiver aqui dentro, não seja negativo. Se for negativo, não tem raiz. Então, quando isso acontece, a forma que a gente tem de fatorar uma função de segundo grau, lembra? É a gente calcular as raízes dessa função. Né? Então, uso Bhaskara, calcula as raízes da função. Né? E depois você pega e cada raiz subtrair. Então, eu tenho x menos a primeira raiz multiplicado por x menos a segunda raiz. Tá? Isso vai fornecer para a gente, tá? Qual que é o resultado da fatoração. Então é o que foi feito aqui embaixo. Se você fizer x ao quadrado menos 1, calcular as raízes, você vai descobrir que as duas raízes vão ser
mais 1 e menos 1. Então vai ficar x menos 1 e x mais 1 lá no meu denominador, no meu numerador. O denominador é x menos 1 mesmo. Então, perceba o que aconteceu aqui, olha. O x ao quadrado menos 1, ele pode ser escrito como x menos 1 multiplicado por x mais 1, que é esse que está aqui do lado. Tá? Então, essa expressão que está aqui, ó, tá? É igual a essa da esquerda. Tá? Só que olha o que acontece aqui. Ó. Se você observar, o x menos 1 no numerador é igual ao x menos 1 no denominador. E quando você faz x menos 1 dividido por x menos 1, sobra 1. Né? Portanto, 1 vezes a outra parcela que sobrou, que é x mais 1, dá só x mais 1. Quando x tende a 1, 1 mais 1, 2. Então, quando eu escrevo esta função neste formato que está aqui, olha, eu consigo fazer a conta. Eu consigo fazer este cálculo de forma mais simples. Tá? Porque esse termo cancela com esse, sobra x mais 1. Quando x tende a 1, 1 mais 1, 2. Ou seja, é um limite que existe. Bom, vamos olhar um gráfico, por exemplo. Se você verificar este gráfico que está aqui, a tua função está dizendo para a gente, o formato dessa função está dizendo para a gente que quando o x é maior, esse número aqui é 3, ó, quando o x é maior que 3, qualquer resultado para x, qualquer resultado que eu coloque aqui, o x vai valer sempre 3. Qualquer valor para x menor do que 3, se qualquer valor de x menor que 3, o resultado vai ser sempre menos 1. Então, qualquer valor que eu pegue aqui, olha, menor do que 3, o resultado é menos 1. Ok? E, particularmente, quando x for exatamente 3, tá? O resultado é 1. Então, observe aqui os limites. Aqui neste primeiro problema aqui, olha. Quando você pega limite para x tendendo a menos 3, aliás, a 3 pela esquerda. Quando x tende a 3 pela esquerda, o que acontece? Qualquer que seja o valor de x, ele vai ser menos 1. Tá? Neste segundo problema, quando x tende a 3 pela direita, então quando x tende a 3 pela direita, qualquer valor próximo de 3 vindo pela direita vai ser mais 3, que está aqui em cima. Tá? Neste outro problema aqui, olha, quando x tende exatamente a 3, quando x for exatamente 3, o resultado vale 1. Aqui, o limite para x tendendo a menos infinito. Então, quanto menor for o seu número aqui, olha, o resultado continua sendo menos 1. E se ele for muito grande? Se você pegar x muito grande, para valores muito grandes de x, o x continua sendo exatamente o 3 que está lá em cima. E no último problema, quando x tende a 4, por exemplo, né? Se o x tender a 4, o resultado tende a 3, que está aqui. Tá, vamos mais alguns problemas aqui de substituição, simplesmente. Ó. Nesse primeiro problema, quando x tende a 0. Tá? Então, o primeiro teste sempre é substituir o 0, neste problema aqui, no lugar de x. Então, se você fizer 7 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0 ao quadrado dá 0, portanto, o limite deve ser 3. Né? No segundo problema aqui, olha, x igual a x tendendo a menos 1. Menos 1 elevado à quinta continua sendo menos 1. Com o sinal menos ali da frente, fica mais. Lembra que quando você tem um número negativo elevado a um expoente ímpar, ele continua sendo negativo. Tá? Então, menos 1 elevado à quinta dá menos 1. Com esse menos fica mais 1. Menos 1 elevado à quarta fica positivo, fica 1. 1 vezes 6, 6. Então, eu tenho mais 1 mais 6. Tá?
mais 2, opa, mais 1, mais 6 dá 7, mais 2 dá 9. Opa, chama um erro aqui, 9. Tá? O próximo problema, quando x tende a menos 1. Então, também, olha, se eu fizer menos 1 mais 4, dá 3 ao cubo dá 27. Se você fizer x igual a menos 1 mais 2 dá 1. 1 elevado a menos 1 continua sendo 1. Tá? Então, nós tínhamos aqui 3 ao cubo dá 27. Próximo problema, x tendendo a 2. Denominador, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. 2 mais 4, 6. Portanto, o resultado, 6 quintos. Neste daqui, olha, esse 19 aqui, você tem x tendendo a 3. 3 ao quadrado dá 9, vezes 3 é 27. 3 vezes 7, 21. Então, 27 menos 21 dá 6. 6 mais 2, 8. Tá? Neste problema, x tendendo a meio. Tá? Ou seja, se você colocar meio no lugar de x, vai ficar 2 vezes meio, que dá 1. Mais 7, dá 8. Neste problema aqui, olha, x tendendo a zero. Então, se você pegar 0 neste segundo termo, 0 vezes 4, tá? Dá 4. 2 vezes 0 vezes menos 2, né? Na verdade, 0 menos 2 dá menos 2. Um número negativo elevado a um expoente par fica positivo. Aí, se você fizer essa conta, vai dar 1024 este termo. Né? Mas eu preciso ainda multiplicar isso aqui vezes 4. Ok? E nesse último exemplo que está aqui, você tem t tendendo a 2. Então, coloca 2 no lugar do t, fica 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5, fica 5 quartos. E por último, vamos a este problema aqui, olha. Esse é um problema igual ao exemplo anterior ali, olha. Você tem t ao quadrado menos 5t mais 6, tudo dividido por t menos 2. Note que se você fizer t igual a 2, que é o primeiro teste que a gente faz, substituir o número, vai ficar 2 menos 2, que vai dar 0. Então, 0 no denominador não é definido. Como o numerador, tá? Ele tem um expoente 2, um expoente quadrado, é uma função de segundo grau, eu posso tentar fatorar este numerador. O que é fatorar? Então, de novo, numa função de segundo grau, a gente consegue fatorar se eu igualar a função a zero e achar as raízes dessa função, ou seja, usar o Bhaskara. Tá? Então, neste problema, t quadrado menos 5t mais 6, achando as raízes dessa função, eu descubro que ou t vale 3 ou t vale 2. Logo, a coisa fica assim, ó. T ao quadrado menos 5t mais 6 também pode ser escrito como t menos a primeira raiz vezes t menos a segunda raiz. A primeira raiz é 3, a segunda raiz é 2, são os números que estão inseridos lá. Você fala, mas para que isso? Porque, observe, né? O numerador, que era t quadrado menos 5t mais 6, estava dividido por t menos 2. Mas quando eu reescrevo neste formato aqui, olha, eu consigo simplificar o t-2 do numerador com t-2 do denominador. E aí sim, quando t tende a 2, eu posso substituir o 2 no lugar do t. Fica 2 menos 3, que dá menos 1. Tá? Particularmente, essa funçãozinha que está aqui do lado representa o limite. Essa reta aqui, ó, é exatamente t menos 3. Se você fizer t tendendo a 2, ó, esse número que está aqui, ó, este número aqui, ó, opa, esse número aqui é 2. Quando t tende a 2, opa, 2 está aqui, já tinha riscado 2. Tá? A função tende a menos 1. Então, graficamente, a gente já consegue verificar. Ok? Bom,
Posteriormente, nós vamos ver os chamados limites laterais, que tem a ver com essa história que a gente comentou há pouco aí. Olha, o número tende pela direita, o número tende pela esquerda. Tá? Vamos analisar também o que acontece com os chamados limites infinitos. O limite infinito é quando você tem um valor tendendo para uma certa constante e o resultado vai para o infinito. Também já vimos alguns exemplos ali atrás. Né? Alguns limites chamados limites fundamentais para que a gente possa decorar e analisar o que é a continuidade de uma dada função. Tá bom? Então, é isso aí. Tá? Um bom dia para vocês.